Amapá significa o lugar da chuva, ou terra que acaba, ilha. O estado, criado na Constituição de 88, tem mesmo um alto índice pluviométrico. E depois dele, só o mar, Suriname e a Guiana Francesa. Pode-se dizer que a União Europeia faz fronteira com o Amapá. E é de lá que vem o senador João Capiberibe, do PSB, que foi prefeito de Macapá e governador por 2 mandatos consecutivos. E agora está vindo para o Senado. O senhor é vice-líder do governo. Como é que o senhor imagina que vai ser a atuação aqui no Senado? Olha, eu acompanho o Lula desde 89 e acompanho a expectativa dessa sociedade de mudanças. E eu sei que é difícil mudar. Nós vamos ter que forcejar muito. E essa tarefa no Senado, ela vai ser encarada como uma tarefa de muita luta. E eu estou com uma disposição imensa de me desempenhar, de ser um senador representando o meu Estado, mas absolutamente inspirado, né, nessas necessidades de mudança e naquilo que o Lula interpreta e o seu governo. Nós vamos estar aí para dar sustentação ao governo, não é, e defender aquilo que nós imaginamos justo para essa sociedade profundamente injusta. Então, eu estou com uma disposição de leão, né, para trabalhar, né, e para ajudar a mudar essa sociedade. Como é que o senhor avalia o primeiro mês e meio aí de governo Lula? Olha, é um início, digamos, de aprendizado, de contatos iniciais com essa imensa máquina pública, né, e com os instrumentos de política econômica e de políticas sociais. Eu acho que tem alguns aspectos que nós já poderíamos destacar como vitoriosos. Por exemplo, a política internacional. O Lula partiu na frente, conseguiu estabelecer alguns elos importantes, não é, entre o mundo da globalização econômica e esse das profundas necessidades sociais. Eu acho que a atuação do Lula no cenário político internacional é um ponto a nosso favor. No plano local, no plano nacional, ainda o tempo é muito curto, não é? Acho que até o final desse ano, então, já poderemos ter, né, já poderemos contabilizar, né, avanços, né, e fatos que serão definitivos, né, para a melhoria da nossa sociedade. Acho que o governo está indo bem, está se adiantando, que é uma coisa fantástica. Pela primeira vez nós temos a política conduzindo as demais atividades da nossa sociedade. Eu acho que isso é um fator decisivo. Depois de 2 mandatos como governador, muita coisa mudou no Amapá e hoje o conceito de desenvolvimento sustentável é absolutamente presente no Estado. Eu queria que o senhor apresentasse o conceito de desenvolvimento sustentável que funciona no Amapá e os principais resultados desse projeto aí de 8 anos. Olha, é uma coisa fantástica você falar de desenvolvimento sustentável. Em 2003, já no 3º milênio, porque iniciar um projeto como nós iniciamos no Amapá em 95, no meio da década de 90, que é a década das políticas neoliberais, é a década onde a sociedade brasileira ficou sem nenhum projeto de desenvolvimento. O Brasil passou a década de 90 a ser um projeto nacional. E exatamente em 95, quando eu assumo o governo, já assumo o governo fundamentado nas teses do desenvolvimento sustentável. Eu fiz a campanha anunciando que nós iríamos fazer uma mudança de modelo no Amapá. Ou seja, nós iríamos inverter o modelo predatório que destrói a natureza e que aprofunda as desigualdades sociais, né, estabelece um esquecimento das comunidades locais e da cultura local. Nós assumimos o governo em 95, dizendo que o Estado e a política induziam a sociedade. Contrário, quando batia as portas de Brasília, aqui só se falava em mercado. Aqui se dizia que era o mercado que regulava a vida social. Olha o conflito. Tivemos um grande conflito, não é? Mas terminamos provocando um imenso avanço no Amapá. Mas o Amapá era um estado novo, né? O Amapá como estado foi criado na Constituição de 88. Um estado novo com costumes antigos. Por exemplo,
o mau costume das elites locais se apropriarem do esforço coletivo. Esse já estava implantado, né, com 4 anos, porque já vinha também da herança de território. Os setores da nossa elite acham que podem simplesmente se apropriar do esforço coletivo, né, desviar recurso público, não pagar imposto. É impressionante o que nós aumentamos a arrecadação de ICMS em 500%. Ou seja, tornamos obrigatório que as pessoas recolham o imposto do contribuinte. Porque você sabe que o ICMS é o imposto que o cidadão paga na hora que compra qualquer produto. E coloca o dinheiro na mão do comerciante, que nós denominamos de fiel depositário da contribuição do cidadão. Mas, às vezes, o fiel depositário se torna brutalmente infiel e não recolhe o dinheiro ao tesouro. E aí termina transferindo, não é, recursos dos pobres para os ricos. Que, aliás, na sociedade brasileira, isso é uma sistemática. Há transferências de recursos dos pobres para engordar aqueles que já são ricos. Então nós fizemos uma mudança profunda nesses conceitos. Primeiro mostrando que quem paga imposto é o consumidor. E que esse imposto tem que ser recolhido e ele tem que ser transformado em benefício para o conjunto da sociedade. Uma outra mudança importante, nós definimos os projetos econômicos de acordo com os interesses locais. E que naquela época dizer que qualquer empreendimento tinha que atender, não é, os impactos sociais locais era uma blasfêmia. Porque na época o capital não tinha que ter restrições, não é? Porque o mercado era que determinava tudo. E aos poucos nós fomos convencendo, não só os nossos empreendedores locais, mas o próprio governo federal. Olha, para lhe citar um fato, o governo federal contraiu um empréstimo junto ao Banco Mundial. Um empréstimo para a educação, e esse dinheiro era para equipar as escolas brasileiras. E junto com o empréstimo já veio o modelo de licitação. E também já veio os materiais com os quais teriam que ser confeccionado a carteira escolar, a mesa do professor, o armário da sala de aula. E quando eu vim ao Ministério da Educação, eu recebi o pacote pronto. Que eu tinha que... E o senhor tinha a ideia de fazer a produção local com madeira local, não é isso? Óbvio, claro. Ou seja, dentro do princípio do desenvolvimento sustentável e local, de desenvolver a cadeia produtiva da madeira, para atender primeiro as nossas necessidades locais. Aí eu tinha que fazer carteira de ferro, né, com material importado, porque tinha que atender a questão da globalização. A licitação tinha que abrir possibilidade para participar desde a Coreia do Sul até todos os países, né? E nós não podíamos usar madeira. Olha, quando eu me recusei, eu digo, isso eu não posso aceitar, porque nós temos um programa fundamentado no desenvolvimento local, na utilização dos recursos que nós temos em grande disponibilidade e na utilização da nossa mão de obra. Até fizeram alguns comentários que eu estava dispensando dinheiro. Eu digo, não estou. Saiu na imprensa que eu não queria saber do dinheiro do... Na imprensa saiu também que as crianças ficaram sem carteira, né? Ficaram sentadas no chão. É verdade que sentaram no chão também. Mas depois nós conseguimos não só produzir as carteiras para a nossa necessidade e viramos exportadores de carteiras escolar, de móveis, né? E passamos a empregar, né, milhares de pessoas numa atividade que antes não existia. E incentivar o uso de madeiras que não eram usadas normalmente. Exatamente. E também, assim como nós fizemos com a madeira, fizemos com a castanha. Por exemplo, essa garrafinha aqui era o desdobramento da cadeia produtiva da castanha. Você tem um óleo comestível, né, rico em selênio, um concorrente à altura para o azeite de oliva. Você tem o creme de pele, o sabonete, ainda tem a torta da castanha, que é riquíssima em proteína.
com um produto da Amazônia que antes condenava o castanheiro. E a gordura saudável também, né? A gordura junto com a gordura do azeite e a gordura saudável, a gordura da castanha. É um concorrente muito forte do azeite de oliva, de azeitona, né? Uhum. E a forma de exploração era brutal em relação ao castanheiro. O castanheiro vivia o regime de barracão, de troca, não é, de escambo. Esses dias teve um programa do Sebrae na televisão mostrando o desenvolvimento de cooperativas de castanheiros. E tem o depoimento de um castanheiro dizendo que no início o trabalho dele não rendia nada. Era um dia de trabalho, ele não ganhava 50 centavos por um dia de trabalho. Exatamente. Não tinha... Aliás, quando eu assumi o governo, hoje, imagina, uma garrafa de azeite dessa, que ele produz lá no Laranjal do Jari, custa R$6,50. Então, esse dinheiro que... Esse azeite foi lançado no mercado francês, né? E foi aprovado, né? Então, quando se vende uma garrafa desse azeite em Brasília ou em Paris, o dinheiro vai lá para as comunidades castanheiras do Rio Jari, do Iratapuru, e ali promove o desenvolvimento local. Mas não havia nenhum beneficiamento da castanha antes? Não, ela é vendida in natura para Belém. E de Belém era exportado em forma de amêndoa ou em forma de castanha seca. Aí nós, em 95, quando eu assumi o governo, mas antes disso, dessa história toda, eu fiz uma longa viagem pelos castanhais, subindo os rios em 94. E foi aí que eu descobri essa imensa riqueza, e conversando com os castanheiros, que eu descobri as possibilidades, não é, de um desenvolvimento local que pudesse preservar a floresta. E eu também já vinha muito influenciado pela Agenda 21. A Eco 92 me deu uma luz, não é, de toda a minha experiência. Eu trabalhei na África, né, trabalhei em Moçambique, trabalhei no Agreste de Pernambuco, trabalhei no Acre, não é, e também tive uma grande influência do Chico Mendes. Chico Mendes foi a primeira pessoa, o primeiro homem na Amazônia a pensar na economia da floresta, na economia sustentável da floresta, no desdobramento da cadeia produtiva, não é, de frutos e resinas e madeira da floresta. Associada à preservação. Tudo associado à preservação. Inclusive, ele propõe uma mudança do sistema fundiário, não é? Em vez de você dividir a terra dentro dessa racionalidade da propriedade que nós conhecemos em metros quadrados, em quilômetros quadrados, ele passa a dividir de acordo com a quantidade de seringueira distribuída na floresta. Então, toda uma forma de pensar, não é, dificilmente entendível, não é, para quem formulava a política. E até hoje nós temos dificuldade. Agora eu acho que esse azeite de castanha que nós começamos a produzir no Amapá, com uma influência decisiva da política, do Estado, o Estado empreendedor, o Estado que induz o desenvolvimento, porque nós treinamos, financiamos, capacitamos os castanheiros que eram analfabetos, não é? Eles eram analfabetos. E eles saíram de uma relação semi-feudal e viraram exportadores, não é? Nos indicadores do IBGE tinha o Amapá como quarto ou quinto estado com o menor número de analfabetos funcionais acima de 15 anos. Exatamente. E nós temos um belíssimo programa de educação de adulto, né, que eu, numa outra oportunidade, eu gostaria imensamente de falar, porque eu acho uma coisa fantástica, porque você pode acabar com o analfabetismo nesse país, é uma simples questão de decisão, né, e de juntar meios. Mas nós conseguimos atingir exatamente aquilo que era nosso objetivo fundamental, de melhorar a distribuição de renda no Amapá. Então, hoje, pelos indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE, o Amapá é o estado com a melhor distribuição de renda do país. E esse mérito ninguém vai tirar da gente. Com certeza, porque na hora que você começa a produzir industrialmente com analfabetos, essa é uma tarefa. E lá no coração da floresta. O ano passado, em fevereiro do ano passado, eu estive com o presidente, na época não era presidente, com o presidente Lula, exatamente visitando uma fábrica de biscoito no coração da floresta.
Biscoito também de castanha? Biscoito de castanha. Né? A castanha é comum, enfim, outros produtos agrícolas, você tem uma cadeia produtiva imensa, quase que interminável, né? Porque se a gente fracionar esse óleo aqui, dá remédio. Porque a qualidade desse azeite de castanha, nós ainda não conhecemos todos os princípios ativos, né? E nem conhecemos, já deve existir algumas análises do fracionamento do óleo. Mas aí entra na química fina, entra num processo mais complicado, mas que não nos é proibido de sonhar com isso. Né? Se os castanheiros conseguiram colocar esse produto na mesa dos franceses e está colocando na nossa mesa, você compra hoje no supermercado em Macapá, daqui a pouco nós vamos ter em Brasília, em todo o país. Agora nós precisamos desenhar uma política para toda a Amazônia. Né? Eu acho que essa é um momento fundamental na sociedade brasileira, aquilo que eu falei da mudança. O governo Lula está preocupado e certamente vai desenhar políticas capazes de produzir o azeite do Amapá, o creme hidratante de castanha em toda a Amazônia, que é você criar essa cadeia produtiva espalhada para a Amazônia como um todo. E eu iria mais longe, né, porque essa castanha que nós hoje chamamos de castanha do Brasil, não é só do Brasil, é da Amazônia, dos países amazônicos que estão dentro da bacia do Rio Amazonas, Bolívia, Peru, Venezuela, que são países riquíssimos, né? E a Amazônia precisa, sim, de ter um modelo diferenciado. Afinal, está inteira, né? Por exemplo, o Amapá tem 98% de suas florestas primárias preservadas. Por que não implantar uma política de manejo florestal que permita à comunidade sobreviver com dignidade? Isso é possível. E como funciona a produção agrícola com 98% de floresta preservada? É porque a atividade agrícola ela é familiar, não é? Ela era uma atividade de subsistência. E o Amapá tem 75% do seu território, que é uma imensa floresta. Em vez de você converter essa floresta em agricultura, nós já temos milhões de hectares, não é, desmatados. Então, nós vamos especializar um pouco a nossa agricultura nas áreas que estão desmatadas, que não precisa ser necessariamente no Amapá. Lá o que tem que ser feito é o uso racional e sustentável da floresta. Aliás, o Brasil é uma potência ambiental, não é? E nós ainda não nos beliscamos, né, para dizer, olha, acorda que o Brasil, né, precisa viver de uma forma mais, digamos, harmoniosa com a sua natureza e saber tirar proveito dessa imensa riqueza que nós temos. No caso do Amapá, tem floresta em abundância. Por que, meu Deus do céu, nós vamos raspar aquela floresta toda com milhares de espécies vegetais que consequentemente tem milhares de espécies animais, para plantar uma só espécie? Tira uma floresta que nos permite colher castanha, colher madeira, colher resinas, colher frutos diversos, cipó para todo tipo de produtos, para plantar soja. Planta-se no Cerrado a soja, porque eu falo do Cerrado, as pessoas estão no Cerrado, é um ecossistema fundamental. Eu acho que sim, eu acho que também. Mas a desmatar e converter a floresta toda em agricultura é uma incongruência econômica. Se você pode ter uma cadeia produtiva como nós estamos mostrando aqui, não é? E eu estou falando de um produto, são dezenas de produtos. Não é? Eu queria só que o senhor explicasse uma coisa. Na mesa dos franceses, o senhor disse que botou a castanha na mesa dos franceses. O óleo de castanha na mesa dos franceses. Na salada dos franceses. Como é que funcionou essa fronteira aí do Amapá com a União Europeia? Olha, nós começamos um pouco fundamentado na globalização solidária. Que às vezes você fala da globalização como algo que intervém só de forma negativa. Não, tem coisas positivas. Nós juntamos um fabricante de óleo cujo pai já fabricava azeite, o avô já fabricava azeite, o bisavô já fabricava azeite, chamado Emile Noel. E juntamos com a cooperativa de água extrativista de Laranjal do Jari. E ele veio aqui, os castanheiros foram lá. Claro que tudo isso animado pela presença de um Estado empreendedor, de um governo que queria ver desenvolvimento local sustentável e solidariedade entre as pessoas no processo de globalização. E aí
terminou nesse produto hoje. Primeiro foi fabricado lá em Pont-Saint-Esprit, na França. Ele fez, fabricou, colocou no mercado, testou, disse, bom, agora vocês não têm dúvida, podem fabricar. E os castanheiros analfabetos conseguiram estabelecer essa relação e conseguiram chegar a produtos de tamanha qualidade. Bom, senador, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.